noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje mais um dia reunidos, né? Mais uma vez reunidos no lugar que nós temos dito, né? Nós estamos aqui com nossa família, em nossa casa. Você está aí na sua casa ou talvez em algum outro lugar, no seu trabalho, mas nós estamos unidos na presença daquele que transcende um lugar físico, transcende o tempo, transcende o espaço, na presença do Deus Todo-Poderoso, amém? E na presença dele eu te convido nesse momento a orar ao Senhor, aonde você está agora. Se você está com a sua família, que você se una à sua família. Se você está sozinho, que haja sobre seu coração nesse momento a certeza de que Jesus está aí com você. Porque Jesus disse uma palavra, ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente, ele se manifestaria. Eu creio que nesses dias a gente tem experimentado de uma forma muito diferente essa realidade, né? Nós nos reunimos na presença de Jesus em espaços físicos diferentes, né? Em lugares diferentes, mas nós nos reunimos na presença de Jesus e essa promessa continua sendo real. Ele se manifesta aqui onde nós estamos, aí onde você está, e ainda que não haja mais ninguém, mas nenhuma pessoa fisicamente com você, a pessoa de Jesus está com você. Amém. A pessoa do Espírito Santo está aí com você. E eu te convido nesse momento a falar com o Senhor, a buscar a presença do Senhor, a colocar o seu coração diante do Senhor, a nos unirmos em oração nesse instante. Amém? Pai, obrigada por esse dia. Obrigada, Deus, porque esse é o dia que o Senhor fez. Aleluia. E nós queremos nos alegrar, nos regozijar juntos, onde estivermos nesse dia que o Senhor fez para nós e na presença do Senhor nesse dia em nós. Muito obrigada, Pai, porque cremos, porque podemos ter a certeza de que a Tua presença está conosco e essa é a maior promessa que temos nessa vida e por toda a eternidade. Que a Tua presença está conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E muito obrigada, porque nós podemos experimentar hoje a certeza da Tua presença em nós. A paz que a Tua presença pode proporcionar às nossas vidas, aos nossos corações, Pai. Ainda que muitas vezes em meio a momentos difíceis, mas a paz que só a Tua presença pode proporcionar a cada um de nós. Amém. E eu te peço isso, Senhor, nessa noite, e nesse dia onde alguém estiver junto conosco, que a certeza da Tua presença se faça real em cada vida, em cada coração, em cada casa, onde um homem, uma mulher, um jovem, uma criança clama e busca pelo Teu nome. Nós queremos juntos, nesse momento, exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome, dizer que o Senhor é digno de ser louvado, levantar um trono de louvor ao Senhor. Aleluia. Em nossas casas, em nossas famílias, em nossos corações, Deus. Pai. Recebe nessa noite o louvor que rendemos a Ti. Te peço, fala a cada coração, nesse momento, através da Tua palavra, através das orações, através do Teu Espírito Santo que é capaz de tocar, de falar, de agir, aonde homem algum consegue alcançar, aonde só o Teu Espírito Santo conhece, aonde só o Teu Espírito Santo é capaz de tocar. Eu te peço nesse instante que o Senhor faça isso, que o Senhor toque, que o Senhor transforme, que o Senhor encha de paz e de alegria nesse instante. Amém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus disse, um texto, está lá em João 14, 27, ele disse aos seus discípulos, ele diz a nós, ele diz a você nessa noite: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Esse tempo, talvez seja um tempo para a nossa geração, onde a gente precise cada vez mais ouvir essa palavra de Jesus.
trazer essa palavra de Jesus aos nossos corações. E eu te convido nessa noite a deixar com que essa palavra entre no seu coração, que você ouça a voz de Jesus. Jesus disse isso há 2000 anos atrás, mas ele continua dizendo hoje porque ele está vivo e ele está aqui e ele está no meio de nós e ele está aí com você. E ele continua dizendo hoje que só ele é capaz de dar a nós, de deixar a nós uma paz que excede o entendimento. Amém. Uma paz que não é a paz que o mundo dá. Uma paz que num tempo como esse que nós temos vivido, onde as pessoas se perturbam, se afligem, onde talvez o meu e o seu coração em algum instante se perturbe, se aflija, mas nós podemos recorrer ao Senhor Jesus e a paz que só Ele pode dar. E Ele diz que nós podemos viver sem temor, guardados debaixo dessa paz. E eu queria cantar com você, nesse momento, sobre essa paz, dizendo que a paz que nós temos, que a paz que nós sentimos em nossa alma, a paz que nós podemos experimentar nesse tempo, não é porque nós olhamos ao nosso redor, não vem das circunstâncias, mas vem de Jesus, vem da presença do Senhor em nós, vem do amor do Senhor em nossas vidas. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor, não olho para as circunstâncias, não olho só o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, não para as circunstâncias, olho só o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. É porque eu olho ao meu Senhor. Não olho para as circunstâncias, olho só o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho para as
amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não teremos o que temer, porque o Senhor está conosco. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. O Senhor é a nossa esperança. Descanso em Ti, posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti, posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém. Na palavra do Senhor, na presença do Senhor, nós estamos seguros. Amém? Eu queria ainda, antes de você ouvir a palavra do Senhor nessa noite, te convidar a orarmos juntos. Nós temos alguns pedidos de oração por algumas pessoas que nesse momento estão enfrentando situações difíceis, que estão enfermas, algumas com suspeitas de Covid-19, outras isoladas em suas casas. Talvez você tenha alguém que você conhece nesse momento que esteja precisando de oração. E eu te convido nesse instante a trazer o nome dessa pessoa. Se você quiser até colocar aí nos nossos comentários, obrigada. Se você quiser colocar nos comentários o nome dessa pessoa e depois colocar na nossa página, no Instagram ou no Facebook, nós temos um grupo na igreja e nós vamos compartilhar esses nomes para nós estarmos orando também. Então eu queria que você trouxesse agora esse nome em oração. Nós vamos orar juntos também pelo Valmir, um pedido do nosso irmão Marcos Morgado, né, que está enfermo. Vamos orar pela Carol, pedido da Gabi, que está em isolamento nesse momento também. Vamos orar pelo Carlos, que é irmão do nosso irmão Marcos Ramos, que também está doente nesse momento. Pelo meu cunhado Henrique,
e você pode trazer à memória agora outros. E eu queria te convidar nesse momento, junto com sua família, ou aí onde você está, se unir em oração. Amém, se você quiser dar suas mãos e trazer esses nomes em oração nesse momento, eu te convido agora a orarmos, a colocarmos diante do Senhor. Nós cantamos que nós estamos seguros no Senhor. E independente das circunstâncias, amém, a nossa confiança está no Senhor. Amém. E nós clamamos a Ele, que é o único que pode nos trazer socorro nesse momento. Amém. E independente das circunstâncias, nós declaramos isso. A nossa fé está firmada no Senhor. Amém. E nele nós confiamos, e por isso nós trazemos a Ele esses pedidos de oração. E eu quero que você traga nesse momento também, confiando que o Senhor tem ouvido as nossas orações e pode responder o nosso clamor. Pai, nesse momento nós clamamos por essas vidas que colocaram esses pedidos diante do Senhor. Trazemos o Valmir, a Carol, o Carlos, o Henrique, meu cunhado, minha irmã, tantos outros, Senhor, que têm colocado nesse momento seus pedidos diante do Senhor. Talvez alguém que esteja até enfermo nesse momento, que esteja com medo, que esteja, Senhor, com o coração angustiado e aflito. Senhor, nós te clamamos nesse momento pelo teu poder, Deus, porque não é homem algum, não é igreja alguma, não sou eu ou qualquer pessoa nessa terra que tem poder para ouvir, para curar, para atender, mas é o Senhor. Amém, Pai. E é diante do Senhor que nós nos unimos nesse momento, clamando pelo teu poder curador, pelo teu poder trazendo resposta, pelo teu poder, Deus, tocando os corpos desses agora, nesse momento, trazendo cura. Senhor, nós não sabemos quem nesse instante pode estar clamando ao Senhor, mas te pedimos, Senhor, que o teu poder alcance essa vida, alcance essa família, alcance esse que está num hospital, ou em uma casa, ou em um quarto, clamando ao Senhor nesse instante, trazendo cura. Que no nome de Jesus haja cura, haja restauração. Acima de tudo nós te clamamos, Senhor, que a tua paz nesse instante alcance os corações, que a tua paz nesse instante encha o coração desse e dessa que está clamando pelo Senhor, que a tua paz que excede todo o entendimento venha sobre as mentes e os corações nessa Amém, noite. Deus. E nós declaramos, seja cheio da paz do Senhor nessa noite. Seja coberto da paz do Senhor nessa noite. Receba da paz de Jesus. Aleluias. Que não é a paz que esse mundo dá. Que é a paz que lança fora o medo. Que é a paz que enche o coração de confiança. Que enche o coração de amor. E que é capaz de lançar fora todo o medo, todo o temor. Te pedimos assim, Senhor, nessa noite. Confiando na tua palavra. Confiando no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu querido. Boa noite, minha querida. Assim como oramos, que a paz de Cristo Jesus seja plena sobre a sua mente e sobre o seu coração, guardando você em todo o tempo. Gostaria de compartilhar com você nessa noite. Se você tem a sua Bíblia, abra em Malaquias. O livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e eu gostaria de ler o último capítulo. Malaquias, capítulo 4, a contar do versículo 1. Malaquias, capítulo 4, a contar do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés,
dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos seus filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Pai, essa é a tua palavra e nós te louvamos por ela. E te damos graças porque o Senhor é fiel. E te pedimos, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Malaquias é o último livro profético, ou o último escrito de um profeta no Antigo Testamento. Malaquias, ele é contemporâneo, ele viveu na mesma época de Esdras e Neemias. E quando Malaquias escreve esse livro, Deus lhe dá a direção, a unção, a capacidade, porque na verdade é Deus falando através de Malaquias, para responder ao questionamento que o povo estava fazendo. E se olharmos um pouco o contexto histórico, o povo tinha acabado de sair da dominação ou do cativeiro, eles estavam retornando para Jerusalém, estavam reconstruindo as muralhas de Jerusalém, restaurando o templo de Jerusalém e retornando também o culto e adoração ao Senhor. Mas nesse tempo há muitos questionamentos do povo. E aqui no livro de Malaquias, o profeta Malaquias, há uma inconformidade no coração desse povo, perguntando por que eles não eram abençoados, por que Deus não estava abençoando eles. E Malaquias, ele traz em todo o seu livro o conceito de honra, o conceito de aliança com Deus, o conceito de integridade, daqueles que estavam longe, daqueles que estavam achando que Deus não estava abençoando, para que pudessem retornar ao que nós costumamos dizer nesses dias, ou dizer nesse tempo da graça, voltar ao primeiro amor. Porque na verdade eles precisavam voltar a adorar a Deus, não apenas nos seus ritos, não apenas nos seus lugares santos, mas com seu próprio coração. E quando Malaquias escreve aqui no capítulo 4, Malaquias está apontando uma profecia que haveria de se cumprir. E nós podemos ver várias etapas desse processo de profecia de Malaquias acontecendo. Ao fim do capítulo 4 de Malaquias, nós nos deparamos com os 4 evangelhos. E nós vemos que na década de 80, na década de 90 ainda, as Bíblias que eram impressas, elas traziam primeiro 4 folhas, depois começaram a vir apenas 4 páginas, e hoje já não vem mais. Era algo para simbolizar ou para apontar um tempo, que foi o tempo de 400 anos, que é o tempo interbíblico, intertestamentário, ou como alguns dizem, o tempo do silêncio. Um tempo de 400 anos em que Deus não fala ao povo de Israel, não há nenhum escrito profético depois do livro de Malaquias. Como se Deus tivesse ficado em silêncio, porque na verdade o povo não estava disposto a ouvir. Não significa que não tenha acontecido nada na história durante esses 400 anos. A história continuou com o povo de Israel e com os povos da terra. Vemos a Septuaginta, que é o Velho Testamento em hebraico, que é traduzido para o grego nesse período. Vemos a revolução ou a rebelião, como alguns dizem,
dos Macabeus, vemos várias coisas acontecendo, a dominação romana sobre Jerusalém. E como Paulo fala em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, que aprove a Deus um tempo específico, ou seja, na plenitude dos tempos, para poder enviar o seu filho, nascido de mulher, no tempo certo, no tempo exato. E ainda que para alguns esses sejam 400 anos de silêncio, Deus trabalhou na história. Deus trabalhou na vida dos homens para que o tempo chamado plenitude dos tempos pudesse se cumprir. Mas quando nós vemos o início dos evangelhos, tanto Mateus, como Marcos, como Lucas e como João, os 4 evangelhos, nós vemos o aparecimento ou o nascimento de Jesus e ao mesmo tempo o aparecimento daquele que Malaquias fala aqui no final, a respeito do profeta Elias. E Jesus fala e dá testemunho de João Batista, falando que Elias já havia vindo. Ou seja, Jesus está apontando para aquele que seria o seu precursor, para João o Batista. Falamos isso há alguns dias atrás, em uma das nossas ministrações. Mas o povo que se levanta agora, um povo de um novo tempo, chamado tempo da graça, não mais o tempo voltado para o que Malaquias está falando aqui no Velho Testamento, porque Malaquias quer muito mais do que ampliar a recomendação de Deus ao povo de Israel. Mas Malaquias, numa voz profética, ele fala não apenas ao povo de Israel, que era o povo peculiar, particular, separado com um propósito. Mas Deus também estava apontando para um novo tempo, o tempo da manifestação do seu Filho, Jesus, sobre a terra. Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, se você quiser anotar esses versículos que nós estamos falando, fique à vontade, depois você leia com calma. No capítulo 1 de Hebreus, o autor aos Hebreus está escrevendo ao povo de Israel que havia se convertido, ou ao povo judeu, melhor dizendo, que havia se convertido ao cristianismo. E eles estavam enfrentando inúmeras coisas, inúmeros problemas, estavam enfrentando perseguições, estavam enfrentando falsos profetas que se levantavam para tentar arrancar do coração deles a semente da palavra verdadeira e viva. O autor de Hebreus começa a sua carta no capítulo 1, no versículo 1, falando que antigamente Deus falou de muitas maneiras, através dos profetas, para um povo, para o povo de Israel, para um povo específico. Mas que nos últimos dias, e eu digo que são esses dias, não últimos dias para a vinda de Jesus, não quero ser voz profética, como eu já disse antes, de dizer, Jesus vai vir em tal data, em tal época, não. Mas uma coisa que eu sempre tenho repetido, com toda certeza, a vinda de Cristo está muito mais próxima de quando os seus apóstolos e até os discípulos do primeiro século criam na sua vinda. E eu creio que a vinda de Cristo está mais próxima do que no tempo em que eles aguardavam a vinda de Jesus. Mas o autor de Hebreus está falando no capítulo 1, no versículo 1, que Deus falou antigamente ao seu povo de muitas formas, de muitas maneiras, através dos profetas. Mas o que eu acho mais interessante é que por mais que Deus tenha falado
a uma geração ou a várias gerações? Quantas vezes Deus disse que quis falar, mas eles não quiseram ouvir? Eles fecharam os seus ouvidos para não ouvir da bênção e do favor de Deus. Existem muitas vozes nesse mundo, existem muitos sons que se levantam. E eu quero retornar àquilo que o autor de Hebreus diz, que nesse tempo, ou nos últimos dias, ou nesse momento, Deus está falando através do seu Filho, Jesus Cristo. Porque não tem outra proclamação de salvação, não há outra proclamação de escape, não há outra proclamação de solução, quer seja para a minha vida, quer seja para a sua vida, que não esteja em Jesus Cristo. Porque Jesus, ele mesmo disse que estaria conosco. Aqueles que creem poderão dizer nesse instante, amém, eu creio nisso. Porque Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos dias. Estar conosco não é estar em um momento ou outro, mas é estar em todo o tempo, em cada momento, em cada situação, em cada fato da história da sua vida e na sua vida. E ele não muda porque o tempo, ou a era, ou a dinâmica do mundo mudou. Jesus continua sendo o mesmo, dizendo que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas na verdade há muitas coisas que abafam o som dos nossos ouvidos e que nós não conseguimos escutar. Eu não sou muito esportivo e aqueles que me conhecem assim mais intimamente sabem que eu não sou muito chegado a futebol. Para ser mais franco, eu não gosto de futebol. Mas uma vez eu fui com meu filho era pequeno, e alguns amigos nos chamaram para ir no Maracanã, e nós fomos ao Maracanã. Eu fui com meu filho na época eu acredito que tinha 5 anos aproximadamente, e esses amigos queriam, porque queriam levar o Rafa, e eu disse, ok, vocês podem levar, mas eu vou com vocês, eu saio do meu trabalho e vou encontrar vocês lá. E nós fomos, e há muitos anos eu não entrava no Maracanã. Mas ali dentro, muitas vozes, na hora que chutava gol, gol, aquela celebração. E se alguém quisesse falar alguma coisa na hora daquele tumulto todo, seria quase que impossível alguém ouvir. Eu sempre comparo muitas vozes a um estádio de futebol, onde alguém está lá no meio do campo, e existem muitas vozes ao redor. E Jesus falando, vinde a mim, vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou aliviar o peso que está sobre você. Mas existem muitas vozes dizendo, e a gente não consegue ouvir. E vivemos também um tempo da tecnologia, como eu tenho falado bastante, que a gente vive uma boa parte com um negócio pendurado no ouvido, fones de ouvido. E hoje mesmo eu estava, a Dani, tentando conversar comigo, falando alguma coisa, mas eu estava com o meu fonezinho aqui escondidinho, que ele é pequenininho, escondidinho, e ela não viu. E ela estava falando, e eu não estava dando atenção ao que ela estava falando, eu não estava ouvindo o que ela estava falando. Única e exclusivamente porque havia outro som, havia outras vozes dentro dos meus ouvidos. O autor de Hebreus, ele vai repetir mais de uma vez na carta que ele envia aos Hebreus, dizendo que se você ouvir hoje a voz de Deus, não endureça o seu coração.
Porque as vozes que estão ao nosso redor, se elas estiverem falando mais alto, elas podem abafar o som que chega ao nosso coração, a ponto de o nosso coração se endurecer, a ponto de o nosso coração se fechar para aquilo que Deus está falando nesses dias. E como eu tenho dito, o quanto o Senhor tem falado. De que maneira o Senhor tem falado nesses dias? É claro que Deus usa pessoas, eu não estou removendo isso, mas o quanto Deus tem falado nesses dias, através da sua palavra viva e eficaz. Mas ainda que sejam homens e mulheres falando nesse tempo, não há nenhuma outra proclamação a não ser o único caminho, verdade e vida, que é Jesus. Não existe outra proclamação nesses dias que seja diferente da vida eterna e da paz que Jesus disse que daria. Assim como ele também disse: estarei convosco todos os dias até a consumação, até o final, até o fim, eu estarei convosco. E quando nós olhamos aqui para esse tempo tão precioso desses 400 anos que se passaram e que muitos dizem tempo de silêncio, eu gosto de dizer que foi tempo de preparo. Preparo para a manifestação daquele que viria como o único capaz de salvar o homem que se havia perdido. Porque é isso que Jesus disse, que veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E quando Jesus fala aquilo, Jesus não está falando de coisas, mas Jesus está falando de pessoas. Jesus está falando de vidas. Jesus está voltando ao Jardim do Éden para dizer aquilo que havia se perdido o homem e a mulher e o vínculo da comunhão com Deus. E Jesus veio para restaurar esse vínculo. O vínculo com o Pai. O vínculo estabelecido em Cristo Jesus, tanto para a minha vida quanto para a sua. Mas nesses dias, Deus tem falado através do seu Filho. E eu não posso, de forma alguma, deixar de dizer nessa noite aquilo que o autor de Hebreus vai falar no capítulo 3, 7 e 8. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque endurecer o coração é rejeitar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Quando o autor de Hebreus escreve isso, ele está falando da rebelião no deserto. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, que eles eram cativos, escravos, e Deus havia libertado eles, e Deus estava direcionando-os, ou conduzindo aquele povo a uma terra específica, a uma terra que a própria palavra diz que mana leite e mana mel. Uma terra onde Deus estaria provendo todas as coisas. Mas nesse período da transição, em passando pelo deserto, o líder do povo, Moisés, separa por ordem de Deus 10 homens, espias, homens que deveriam ir até a terra que manava leite e mel, a terra prometida. E havia mais 2 junto a esses 10, um total de 12.
Mas todos eles viram as mesmas coisas, puderam experimentar das mesmas coisas. A Bíblia fala que eles trouxeram um cacho de uva imenso, onde os homens precisaram carregar esse cacho de uva nos seus ombros. Eles viram as maravilhas da terra, eles viram tudo aquilo que Deus disse que haveria naquela terra como promessa e como bênção. Mas também naquela terra havia gigantes, havia dificuldades, havia barreiras, havia empecilhos. Mas quando eles retornam da terra, esses 10 homens que foram separados, e eu falei 10, porque foram 10 homens que puderam olhar os benefícios da terra, o favor de Deus. E eles começaram a olhar para si mesmos, dizendo: nós somos, diante daquele povo que está na terra, como gafanhotos. Aquela terra, de fato, mana leite, mana mel, é uma terra abundante, é uma terra onde há o favor de Deus. Mas tem um problema. Tem gigantes na terra, tem barreiras, tem empecilhos na terra. E olha, vai ser difícil. Então, nós somos como gafanhotos diante deles. Eu poderia utilizar essa expressão gafanhotos e fazer uma comparação dizendo: somos como nada diante deles. Ou seja, somos insignificantes. E esses 10 homens infamam ou corrompem o coração de todo um povo, onde o povo endureceu seu coração para aquilo que Deus havia dito a respeito da terra. Mas existem 2 homens que completam esses 10, formando 12, que é Josué e Caleb, que eles dizem: pessoal, vamos lá, eu sei que tem gigantes nessa terra, a terra de fato mana leite e mel, uma terra boa, tem gigantes, tem empecilhos, tem as dificuldades, mas eu quero dizer para vocês, Josué e Caleb, dizendo ao povo: Deus é conosco, Deus tem sido conosco. E quem sabe poder olhar para a história e a travessia do deserto, do Egito até chegar à entrada da terra, dizendo assim: em todos os dias em que passamos na travessia do deserto, Deus esteve conosco. Quando nós clamamos por água, Deus mandou água. Teve água lá da pedra. Quando nós estávamos com fome, Deus mandou pão diário. Quando estávamos cansados de comer pão e começamos a reclamar, Deus mandou carne, mandou aves. Mas Deus também não se esqueceu de cobrir a nossa vida do calor intenso do deserto. E de manhã Ele colocava uma nuvem, uma coluna poderosa, uma nuvem para nos cobrir. E à noite, para nos guardar do frio intenso do deserto, Deus colocou uma coluna de fogo, presente para aquecer a nossa vida e o nosso coração. Mas nem toda essa fala de Josué e Caleb pôde aquecer o coração daquele povo, uma vez que a voz dos outros 10 já havia infamado, já havia endurecido o coração da multidão, o coração daquele povo que havia saído do Egito. Por isso, a palavra, o autor aos Hebreus está dizendo: não sejam como eles, não sejam rebeldes como eles. Se Deus está falando hoje através do seu Filho, ouça. Ouça aquilo que Jesus ensinou. Ouça aquilo que Jesus tem ensinado na sua palavra.
como eu sempre repito, um ensinamento tão simples. É um ensinamento de Jesus, contudo, extremamente poderoso para transformar tudo em todos. Se você tem ouvido a voz de Jesus, e eu quero dizer para você, Ele vive. Ele vive, Ele está vivo. Ele está vivo aqui na minha casa, Ele está vivo aí na sua casa. Está junto a você, está ao seu lado. Por mais que você não possa vê-lo com os seus olhos físicos, assim como Jesus disse a um de seus discípulos, Tomé, que estava tanto preocupado em ver com os olhos, tocar em Jesus após a sua ressurreição. Mas Jesus disse a ele, Tomé, mais bem-aventurado foram aqueles que não viram e creram. Mas bem-aventurados serão aqueles que não verão como você está vendo, mas crerão intensamente nos seus corações. Por isso eu repito aquilo que o autor de Hebreus disse. Se você tem ouvido a voz de Cristo Jesus, se você tem ouvido a voz de Deus nesses dias, e a voz de Deus se dá, queridos, através da sua palavra. A voz de Deus se dá através de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não deixe o seu coração se endurecer, mas saiba que Ele está contigo todos os dias e estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero orar com você nesse instante, para que o Senhor, como o Adani orou, que o Senhor derrame sobre você a paz dele, sabendo que você não está só, crendo que você não está só. Ainda que fisicamente alguém possa não estar com você. Eu conheço algumas pessoas nesses dias que, até mesmo nessa hora, está só. Não tem uma outra pessoa com ela física. Mas eu quero dizer para você, Jesus está presente. Te abraçando, te beijando, te sustentando e te fortalecendo. Eu quero orar com você, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado pela tua ação poderosa de amor. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos abraça em todo o tempo. Nós não estamos sós. Nós temos Jesus ao nosso lado, dia após dia. É claro que carecemos das pessoas ao nosso lado, porque o Senhor também não nos criou para que vivêssemos isolados. O Senhor nos criou para vivermos em comunidade. E eu te peço, Senhor, que nesse tempo, esses que nos ouvem, possam sentir a presença de Jesus, suprindo de forma intensa, e que eles possam sentir o teu amor presente, que purifica, que livra, que cura e que liberta. Em nome de Jesus, que o caminho que o Senhor tem preparado para um futuro de paz e de esperança para cada um de nós, para cada um daqueles que estão ouvindo, seja firmado e alicerçado no nome de Jesus. Te damos graças nessa noite, Pai, pelo teu amor fiel, pelo único nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo Jesus. Assim te damos graças nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu te agradeço
a parar todas as coisas, para ouvir muito mais do que um homem falando, mas que seja a voz do Senhor, a voz do Senhor no teu coração, capaz de transformar, mudar tudo aquilo que você precisa nesses dias. Deixo aqui um forte abraço, um carinhoso abraço em Cristo Jesus, um beijo santo, um ósculo santo, e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Eu posso ouvir um amém seu, posso ouvir você, posso ver você teclando aí o seu amém, e eu creio, queridos, que é o tempo da unidade de Deus sobre o seu povo. Até o próximo domingo, até o nosso próximo encontro, que seja ele virtual ou que seja ele físico, isso caberá única e exclusivamente ao nosso Senhor. Aguardamos nele. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.